Hoje vou explicar um pouco sobre dimensionamento de trocadores de calor. Eu sou a professora doutora Caroline Winter Catarim e sou engenheira química. O coeficiente global de transferência de calor, U, permite o cálculo do calor trocado entre dois fluidos em um trocador de calor. O coeficiente global U, ele vai incluir todas as resistências entre o fluido quente e o fluido frio no trocador de calor, incluindo a convecção nos fluidos e a condução na parede do trocador de calor, que normalmente é metálica. Esse coeficiente global, portanto, é o inverso do somatório das resistências e permite o cálculo do calor Q, trocado entre os dois fluidos. O coeficiente global é o U, A é a área de troca térmica e o ΔT a média de temperaturas ao longo de todo o trocador. Esse coeficiente global, ele engloba, como eu disse, todas as resistências, convecção no fluido frio, condução na parede e convecção no fluido quente. Mas a gente ainda tem que levar em consideração a resistência das incrustações, porque elas ocorrem na superfície dos tubos ou chapas dos trocadores, tanto no contato do fluido quente quanto no do fluido frio, atuando como uma resistência térmica adicional no processo de troca. Então, a gente deve incluir essa resistência que vai aumentando com o tempo e que requer que você faça uma limpeza no trocador de calor periodicamente, senão você vai perder muito a eficiência de troca térmica. Para o cálculo do calor, a gente pode usar a fórmula do calor sensível, que precisa da massa ou a vazão mássica do fluido, o calor específico dessa substância e a diferença de temperaturas. Sempre você vai saber uma temperatura. Por exemplo, eu sei a temperatura que o fluido entra e eu quero que ele resfrie o outro fluido até uma certa temperatura de processo. A gente pode ter um passe no casco, que é a parte cinza do trocador de calor casco-tubo, ou mais passes, assim como nos tubos a gente também pode ter mais passes, aumentando o tempo de contato entre os fluidos e, consequentemente, a eficiência de resfriamento, de troca de calor entre eles. Nesse caso, a gente está vendo dois passes nos tubos, o fluido que passa nesse tubo, ele vai dar uma volta e mais uma até sair. Quanto mais passes, nesse caso a gente tem 4 passes nos tubos, maior o tempo de contato entre os fluidos. Então, nesse caso, a gente tem 2 passes no casco, o fluido está entrando por aqui, dando uma volta, mais uma, para então sair, e 4 passes nos tubos, porque o fluido que entra pelos tubos está dando 1, 2, 3, 4 voltas até sair. Dependendo do arranjo que você coloca nos trocadores, você vai ter uma eficiência maior ou menor. Então, a gente pode colocar o fluxo em paralelo ou contracorrente. Qual é a desvantagem do escoamento paralelo? Os dois fluidos, tanto o quente como o frio, entram do mesmo lado do trocador. Então, você tem uma grande diferença de temperatura em um lado, mas a diferença cai muito na saída, Então, se a temperatura dos dois está muito próxima, eu perco o potencial de troca térmica. Isso pode ser melhorado usando correntes opostas. Quando a gente coloca correntes opostas, a média de temperaturas ao longo do trocador aumenta, aumentando a eficiência de troca térmica. Então, se a gente usar um trocador de calor com correntes opostas, como está mostrando aqui, o fluido quente vai entrar de um lado e o fluido frio do lado oposto. Então, a gente consegue aumentar a média de temperaturas ao longo do trocador, diminuindo a área requerida para trocar calor, já que a eficiência é maior para o fluxo de correntes opostas. Um dos métodos que a gente utiliza para o dimensionamento dos trocadores de calor é a média logarítmica de temperaturas. Então, se você quer saber mais sobre o dimensionamento de trocadores, marque uma aula ou agende nossos treinamentos.